Olá, pessoal, gente infinita. Boa tarde, quase boa noite. Ana, seja Oh, bem-vinda de novo, nós aqui junto de novo, ah, maravilha. E eu acho que o trabalho que você está fazendo sempre é incrível, mas hoje a gente vai falar de um recorte, né, super específico de o que é uma coisa nova, de um empreendimento seu novo, de uma atuação nova, que você montou uma equipe fenomenal. Então, para a gente entrar e entender um pouco mais nisso, que a gente vai falar, né, que é o tema aqui, né, mas a gente pode morrer em casa. Eu vi que saiu uma matéria no New York Times, foi no começo do ano, falando que esse foi a primeira vez que o número de pessoas que morrem em casa é um pouco maior do que as pessoas que estão morrendo nos hospitais. Então, em 2017, era 29,8 que morria nos hospitais e 30,7 que estava morrendo em casa. Então aumentou, passou essa pequena mudança. Então isso foi uma coisa que já fazia 50 anos que não acontecia, que eu acho que foi aquela transição, né, realmente, das pessoas que morriam em casa, indo para os hospitais ficando cada vez mais distante a morte, que daí que foi ficando esse tabu tão grande, a morte tão distante da gente. E agora com esse movimento todo no mundo sobre olhar para a morte, o movimento que você lidera aqui no Brasil, de olhar como de uma forma natural, existe esse processo de que aconteça em casa. Mas não é simples, né? Primeiro, outro dado que eu acho que é importante: 45% dos idosos dos Estados Unidos eles têm um testamento vital, eles têm uma diretiva antecipada falando sobre os desejos. E nesse último ano também, lá em 2017, 2018, 1,5 milhões de pessoas tiveram o hospice home care, ou seja, eles tiveram o atendimento de fim de vida em casa. 1,5 milhões de pessoas tiveram isso. Então, claro que isso reflete nesse percentual que se pode morrer em casa. Então, eu queria só dar esse contexto, porque a gente não tem esses dados, infelizmente, no Brasil, mas a gente sabe que é infinitamente menor. Quais os desafios de se morrer em casa? quando a gente faz geriatria, Tom, a gente tem uma compreensão muito objetiva do nosso trabalho, que é de fornecer assistência em todos os instantes da vida de um idoso. Então, vai ser no ambulatório, quando ele consegue na consulta médica, vai ser no hospital, quando ele tem uma condição mais grave, que precisa de internação, e vai ser na casa dele, quando ele tem uma condição crônica de adoecimento que inviabiliza o acesso a esse serviço ambulatorial, e esse tratamento ele pode ser feito dentro de casa. Então, a assistência domiciliar é algo que faz parte do dia a dia do médico que tem formação, não só em medicina de família, né, que é uma especialidade mais recente, mas dentro da geriatria isso é muito comum. Uhum. Dentro dessa perspectiva, existe a condição de você ter os cuidados de fim de vida dentro de casa. Tem uma pesquisa que foi feita pelo IBOP, 1900 e bolinha, assim, coisa bem antiga, que foi É. feita nos Estados Unidos, onde que as pessoas queriam morrer. E mais de 80% das pessoas respondiam que queriam morrer em casa. Só que era 20% que só conseguia, menos de 20% conseguia morrer em casa. A grande maioria morria no hospital. Uma das considerações que eu fiz quando eu entrei em contato com essa pesquisa, que eu comecei a dar aula e eu colocava essa pesquisa como uma fonte de comentários, né? Então, a primeira coisa que as pessoas falam é assim: ah, não estão respeitando. As pessoas querem morrer em casa, mas elas não respeitam, né? A minha primeira pergunta para esta pesquisa era: essas pessoas sabiam que elas estavam morrendo quando elas estavam sendo levadas para o hospital? Hum. Porque se eu estou cuidando de você e você diz para mim, Ana, olha, eu tenho uma condição muito grave, eu tenho consciência disso e eu prefiro ter os cuidados de fim de vida em casa. Aí você tem uma descompensação, seja ela de ordem, qualquer ordem de dor, de falta de ar, de confusão mental, e aí eu falo, tem que ir para o hospital. Você vai. Agora, se eu disser para você, Tom, é possível que esse momento seja um momento dos seus últimos tempos de vida. Eu posso cuidar de você em casa. Você ainda quer ficar em casa? Então, eu preciso trazer a consciência para essa pessoa que está sendo cuidada, que não é toda hora que ela está morrendo.
Essa é uma coisa importante da gente deixar claro, entendeu? As pessoas não morrem a cada 5 minutos na Sim. história delas. Tem um Uhum. evento que vai determinar uma grande chance de acontecer a morte. E eu, como médica, consigo identificar se esse momento está acontecendo. Uhum. As pessoas perguntam: o melhor lugar para se morrer? Eu falo: o melhor lugar para você morrer é o lugar onde você tem segurança de que todas as suas necessidades de alívio de sofrimento estarão amparadas rapidamente. Então, se você tem dor, se tem falta de ar, se tem sofrimento cognitivo, de confusão mental, agitação, a sua família está esgotada, todos os sofrimentos podem ser cuidados num determinado local. Pode ser sua casa? Pode. Mas para ser na sua casa, você precisa de uma infraestrutura que vai para além da sua vontade. Só querer morrer em casa não é simples assim. Uhum. Então, no meu histórico, até está no primeiro livro, essa cena, a cena terrível da minha história profissional, onde eu fui cuidar de um rapaz que estava em final de vida por um câncer avançado, e esse menino queria ficar em casa, a mãe queria que ele ficasse em casa, eles confiaram em mim para que eu pudesse dar assistência, eles tinham recursos, então eles estavam com um home care, uma empresa de assistência domiciliar na casa, com a qual eu interagia. Falava com a enfermeira responsável, falava com o médico responsável, nenhum deles com alguma noção de cuidados paliativos. Isso foi em 2004, 2003, 2004. Uhum. E aí, esse menino entra num processo de grande sofrimento, agitação, vômito, muita dor, sangramento, tudo, aquelas coisas assim do inferno de Dante. Eu sabia que isso poderia acontecer e eu conversei com a equipe do home care que ele estava sendo cuidado sobre todas as necessidades que eu poderia ter caso ele entrasse nesse processo de grande sofrimento, que era esperado para a doença dele. Então, dentro do cuidado paliativo, Tom, a gente tem a capacidade de prever problemas, a gente não vai só apagar incêndios, a gente tem que prevenir. Eu sabia que tudo aquilo poderia acontecer, entrei em contato e pedi uma série de medicações que estivesse disponível na casa imediatamente, porque em algum momento eu precisaria daquilo na urgência. E eu não fui ouvida. E são remédios que são bastante específicos, não é assim, corre na farmácia e pega, né? Então, Não. realmente tem que ter um planejamento, tem que ter um pedido e tudo mais. Eu fiz o pedido, eles entregaram um saquinho lá com os remédios, deixaram lá. E aí aconteceu isso numa sexta-noite em São Paulo, com chuva. Cheguei para fazer a visita do menino, eu precisava dessas medicações. Quando eu fui ver, eles mandaram medicação de emergência, de reanimação. Então, adrenalina, atropina, Era substâncias justamente o contrário que você queria. não eram necessárias para aquele contexto. Uhum. E aí, até que eu conseguisse medicação, se passaram mais de 4 horas. E Com esse sofrimento. menino em sofrimento, com a família em sofrimento, eu em sofrimento, porque eu não podia sair de lá e não podia fazer nada, literalmente. Eu lidei com uma impotência absoluta, de eu saber o que medicar e não ter a medicação. Uhum. Eu saí da casa desse paciente, assim que chegou a medicação, a técnica de enfermagem, então, ela tremia, ela não conseguia medicar o paciente. Porque a gente assistir o sofrimento de uma pessoa é algo muito intenso. Uhum. Eu tive que me centrar, preparei a medicação, administrei. Foram minutos para ele estar super confortável. Uhum. Desci do prédio, entrei no meu carro, o mundo caindo, eu desabei a chorar e não conseguia sair de lá dentro daquele carro. Passou quase 1 hora, a família me ligou que ele tinha falecido. E aí eu subi para fazer o atestado. Uhum. E aí a família muito grata, porque eu consegui, última hora de vida desse menino, foi totalmente confortável. Uhum. Então, quando você tem conhecimento técnico e você tem a medicação disponível, você tem os recursos disponíveis, você consegue fornecer o alívio do sofrimento em curtíssimo espaço de tempo. Isso é muito da experiência. Uhum. Pode ser que eu, no início da minha carreira, demorasse 4 horas para aliviar o sofrimento de alguém. Agora eu consigo aliviar em 1 hora. Uhum. Só que essa condição, ela só pode ser oferecida se você tem uma infraestrutura muito boa por trás. Não basta uma pessoa saber o que fazer. Você tem que ter uma equipe.
Então tem que ter enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, outros colegas médicos, porque eu não posso trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você precisa saber com quem contar. Você pode até estar disponível, eu consigo ter energia para estar disponível bastante tempo, mas se eu precisar, por exemplo, ir na casa de um paciente, se eu estou aqui agora com você, eu não posso ir na casa do paciente. Então, essa condição, ela só pôde ser criada quando eu tive por perto pessoas qualificadas para compartilhar a responsabilidade desse cuidado e esse trabalho que precisa ser feito de uma forma organizada, coerente e planejada. Mas, enfim, eu sempre sou procurada para as pessoas que querem esses cuidados e querem ficar em casa. E eu digo sim. E toda vez eu me arrependia. Porque se eu falasse sim, eu falasse assim, minha vida vai virar um inferno. Porque é fácil lidar com o paciente, é fácil lidar com a família. Difícil é você lidar com todas essas estruturas que você precisa ter acesso e as pessoas não entendem que você precisa. E aí eu conversei com o Henrique, que trabalha comigo, ele foi meu residente, o Henrique Grigio. O Henrique já estava trabalhando comigo desde então. Eu falei, Henrique, não aguento mais. Eu não tenho nem idade nem paciência mais para interagir com o fim de vida das pessoas sem uma assistência decente. Vamos fazer o nosso trabalho acontecer? E aí chamamos as pessoas que eu estou há 15 anos, pelo menos, fazendo formação de profissionais de cuidados paliativos. Então, eu tenho que acreditar que o que eu ensinei deu certo, né? Então, você já formou milhares de pessoas, certo? Grande parte dos profissionais de saúde hoje que trabalham os cuidados paliativos se formaram na tua escola. Ou ficaram comigo, ou tiveram acesso ao livro, ou tiveram acesso a vídeos, quer dizer, as pessoas já estão sensibilizadas para a importância desse conhecimento. E aí nós fizemos a Casa Humana, que é uma assistência domiciliar de alta performance, que o home care tem em todo lugar. Se você perguntar assim, faz cuidado paliativo? O cara fala, claro, somos especialistas nisso. Não, porque é o médico intensivista que decidiu ser assistente de home care, é a enfermeira que era também de pronto-socorro que decidiu fazer cuidado paliativo. Não tem. As pessoas não sabem, porque até não tem. Os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, eles precisam ter treinamento para isso. Não é ir lá só e chegar e cuidar do paciente como se fosse qualquer um. A pessoa ela não tem tempo para desperdiçar com pessoas que não sabem a importância do tempo de vida de uma pessoa. Então, você vai ter 3 horas de vida, essas 3 horas precisam ser impecáveis na assistência. Não pode morrer em casa porque tem que chamar a polícia, porque depois vai para o SVO, vai para o Serviço de Verificação de Óbitos. Mentira. Muitos médicos falam isso. Não pode morrer em casa. Imagina, proibido. Aí vai ter que chamar a polícia. Não, não vai chamar a polícia. Já sabemos quais são todos os conceitos de doença que ele tem, os sinais, exames, tudo comprovando que ele vai falecer de câncer, que ele vai falecer de Alzheimer, que ele vai falecer de uma doença degenerativa, seja ela qual for. E aí essa pessoa vai ter o seu último suspiro dentro da sua casa, na sua cama, de uma maneira digna, organizada. É triste, mas é amparado. Você tem... A gente tem na Casa Humana agora uma maletinha, aquela maletinha que eu não tinha naquele dia, que eu quase desisti de ser médica, de novo, né? Eu tive várias chances de desistir de ser médica naquele dia, com esse paciente jovem. Eu pensei, falei, não dou conta de viver isso de novo. Então, aquela maletinha que eu precisava é uma maletinha que já existe pra gente. A gente chama ela de Mary Poppins. Tem tudo que a gente pode pensar de precisar, tem naquela maleta, para uma primeira emergência. Então, a gente cuida do paciente em todas as necessidades dele, a família é amparada, a gente tem as medicações, tem a infraestrutura toda de suprimentos, oxigênio, aspirador, bomba de infusão, tudo que é necessário para contemplar esse cuidado em todas as dimensões dentro de casa, a gente dá conta. Então, o morrer em casa é possível? Sim, desde que o paciente e a família tenham segurança de receber a assistência necessária para esse conforto. E que é possível, inclusive, Tom, que as pessoas não queiram morrer em casa. E está tudo certo, não é obrigado você morrer em casa. Todos os nossos pacientes, a gente faz as diretivas de vontade.
Uhum. Então, a gente tem isso tudo certinho, documentado, e a gente já teve alguns pacientes de falar, olha, eu não quero morrer em casa, porque eu acho que isso vai ser traumático para minha família, eu vou me sentir mais seguro de estar no hospital, de não dar trabalho, então eu quero ir para o hospital. Eu acho que tem uma questão aí, Ana, que eu queria só comentar, que é assim, porque daí nesse caso, que é uma doença avançada, a pessoa está sofrendo, a família está envolvida e tudo mais, não é uma conversa hipotética. Quando eu morrer, né, aquela coisa de lista de desejos, bucket list, quando eu morrer eu quero... Não, daí ali é já o cuidado desta equipe para ir criando esse espaço para efetivamente conversar e fazer com que a família e o paciente entenda efetivamente o que está acontecendo. Qual é o seu desejo? Meu desejo é morrer em casa. Tá? Mas daí a família não dá conta. Então daí o profissional vai, como é que ele vai entender tudo isso? E talvez a família fala, não dou conta. E daí o paciente fala, tá bom, então em nome da minha família, apesar de ser o meu desejo, eu vou então para o hospital. Ou talvez ao contrário, mas ou seja, mas daí acontece toda uma conversa, você vai envolvendo a família, o paciente, sobre uma conversa real, sincera, sobre o que está acontecendo, para poder fazer as escolhas. E até que você falou no começo, né? A saída para o hospital é uma ida porque é a última ida, então eu vou escolher, ou é uma ida que não, vai te trazer conforto, é importante você ir lá, porque mesmo em cuidados paliativos, esta intervenção talvez seja benéfica. Então, eu acho que eu queria trazer só esse ponto da conversa honesta e real sobre o que está acontecendo. E que essas conversas honestas e reais, elas precisam acontecer hoje. Já as famílias precisam começar a conversar sobre isso. Daí ainda é um pouco mais distante. Quando eu chegar neste momento, o que eu vou querer? É uma construção para quando chegar o momento de ter essa conversa real, as pessoas emocionalmente já estão em outro lugar, né? Não é começar do zero. Então, o convite aqui é começar, porque sempre você vai estar um passo à frente, mais perto de poder fazer com que essa conversa seja um pouco mais tranquila, ou menos, que a pessoa consiga absorver mais rápido essa conversa, né, e tomar as decisões. As conversas sinceras, elas são compassivas. As conversas sinceras, ocupam um espaço de escuta muito maior do que o espaço de esclarecimentos, né? Eu vejo que muitas vezes os profissionais de saúde, eles têm uma necessidade muito grande de falar, falar, falar e dar notícia e querer, entuba ou não entuba? Você sabe que a pessoa não tem noção do que ela está fazendo quando ela diz que faz cuidado paliativo e pergunta se entuba ou não entuba. Você faz essa pergunta. Uhum. A conversa precisa ser sobre valores, a conversa precisa ser sobre sentido de vida, sobre dignidade. A experiência de dignidade, ela é alcançável em qualquer tipo de intervenção. Você pode ter uma experiência de dignidade no momento de uma intubação. Agora a gente está vendo essas questões do Covid, você vai ter que entubar um colega muitas vezes, aí você tem que olhar nos olhos dele e falar assim, confia em mim, eu vou fazer o melhor que eu puder por você. Uhum. Isso é uma conversa sincera, isso é uma coisa de que dá confiança para aquela pessoa, dá coragem para ela. E do mesmo jeito que a hora que eu vou medicar um paciente com morfina, teve uma situação que eu vivi recentemente, que eu falei assim, eu falei, se eu estiver sonhando que essa empresa existe, vocês não me acordam, tá bom? Uhum. Tá combinado? Porque eu fui fazer uma visita domiciliar num sábado à noite. Então, eu terminei, eu estava dando aula da Casa do Cuidar, a família me ligou durante o dia que ele não estava bem, e aí eu disse, olha, infelizmente eu vou ter que dar aula até umas 8 horas, mais ou menos. Você não quer que eu peça para um colega ir vê-lo, porque ele não está se sentindo bem? E aí ele disse para mim, não, Ana, eu quero que seja você, porque eu quero conversar com você, eu tenho algumas coisas que eu quero te fazer, que eu quero te perguntar. Então eu tô me sentindo mal, mas eu espero. Cheguei lá umas 8h30, 15 para as 9, ele estava entrando no seu processo ativo de morte, totalmente lúcido, e com desconforto respiratório. E aí eu falei da morfina. E aí ele arregalou o olho assim, ele falou assim, mas a morfina? E agora? Eu falei assim, então, eu vou te dar uma quantidade de medicação suficiente para aliviar seu desconforto. E é possível até que a dose que eu te dê seja insuficiente para te aliviar, e eu vou ter que repetir a dose. Do que você tem medo da morfina? Ele falou todas as possibilidades que você fazer, desde ficar viciado. E eu falei assim, isso é algum problema real hoje? Aí ele riu e falou, não, né, não é, tô morrendo, não vai dar tempo de eu ficar viciado, né?
Até as questões, eu vou perder a minha lucidez, eu vou ficar confuso, o que vai acontecer, né? Porque tem um medão da morfina. Então, eu falei, olha, a gente tem a maletinha aqui, né? A Mary Poppins, a gente tem a maleta aqui, tem a medicação, eu vou diluir e vou aplicar em você. Eu vou ficar aqui com você até você melhorar. Eu não vou sair daqui antes de você ficar melhor. Aí fiz a primeira dose, aconteceu o que eu tinha dito, aliviou um pouquinho, mas não tudo. Fiz a segunda dose, ele adormeceu, gostoso, super tranquilo, porque aí a face dele que estava assim, de sofrimento, soltou, assim, ficou tudo tranquilo, assim. Aí a Isso para a esposa... família também, então, isso para a família, tudo já começa a cuidar da dor familiar, todo mundo já começa a... Porque quando ele perguntou para mim, morfina, a esposa também fez a mesma cara, tipo, como assim, né? Aí que ela viu que ele adormeceu, foi lindo, Tom, porque o cachorro dele era um cachorro grandão, branco, assim, chegou perto de mim e tal, e aí ficou comigo, aí todo mundo falou assim, o cachorro não gosta de ninguém, gostou de você. Eu falei, beleza, já tô aprovada, né? Fiz a medicação, o cachorro atento, a hora que eu fiz a segunda dose, que o paciente adormeceu, o cachorro dormiu também. Aí foi uma cena deliciosa, foi uns 15 minutos os dois ronronando. Depois disso, ele acordou e ele falou assim, nossa, eu me senti tão melhor, tô tão melhor. Ana, eu queria dormir essa noite, eu tô há muitos dias sem dormir, porque eu tenho medo, eu tô angustiado, eu tenho falta de ar, então eu queria ajuda para dormir. Aí eu falei para ele da sedação intermitente, que é aquela sedação que a gente liga durante a noite e desliga de manhã. Essa conversa, Tom, já estava acontecendo tipo era 11 horas da noite. Isso. Então, entre 9 horas e 11, alívio total dos sintomas de sofrimento dele. Não tinha mais dor nem falta de ar. Decisão da sedação paliativa. Meu amigo, 00:30, esse moço estava com um técnico de enfermagem, com a bomba de infusão, com todas as medicações de sedação paliativa, tudo ali. Sábado à noite. Essa pessoa, ele não tinha tempo de esperar segunda-feira, porque no dia seguinte a gente desligou a sedação. Ana, amanhã pode desligar por volta de umas 8, porque às 10 vem uma grande amiga minha aqui que eu queria vê-la, queria conversar com ela. Falei, tá bom, a gente desliga às 8, mais ou menos 2 horas, dá o tempo de metabolismo. Pode ser que você ainda fique um pouquinho sonolento, mas você vai conectar com a realidade. E assim nós fizemos. Desligamos a sedação às 8, às 10 a amiga dele chegou. Eles sorriram um para o outro. Ele agradeceu e deu o último suspiro. Uau. Esse cara, ele não ia poder esperar o home care, né? Ter liberação da medicação para começar a atender na segunda-feira. Pessoas que estão em final de vida, elas não têm tempo para esperar a organização da empresa, a disponibilidade do funcionário e tal. Aí tem gente que me perguntou, falou assim, mas Ana, se não tivesse o técnico de enfermagem para ficar lá? Ficava eu. Eu ia ficar medicando o paciente. Porque quando você decide fazer parte de uma equipe que vai abraçar uma causa desta importância, você tem que ter disponibilidade e disposição para oferecer esse cuidado. Então eu falei assim, não me acordo, você nunca vi isso, uma empresa que instalasse assim sedação paliativa a toque de caixa, assim. Tem tudo, assim, tem equipe de retaguarda, tem medicação pronta, tem equipamento que está na reserva. Vocês estão com quantas pessoas na equipe? É uma equipe já bem grande. Já está uma equipe grande. A gente tem, entre técnicos e profissionais graduados, né, com formação avançada em cuidados paliativos, a gente deve estar em torno de umas 80 pessoas, 70, 80 pessoas. Maravilha. E aí tem tudo. E agora a gente tem capelão, né, que você já entrevistou o Denício, né? Então tem capelania, tem telemedicina, tem telesupervisão. Então a gente consegue oferecer essa orientação para pessoas que estão muito distantes até, né? Perfeito. Então tá lindo esse trabalho. Desculpa, mas... não, mas é lindo. A melhor empresa que eu conheço disso é a gente. Baita orgulho. É super precursor aqui no Brasil isso. Não existe ninguém fazendo exatamente com essa qualidade, com essa excelência, esse cuidado, com esse foco muito específico em cuidados paliativos. E é óbvio que não dá para atender todo mundo dessa forma, ainda, porque nem em cuidados paliativos, no hospital, as pessoas ainda não têm acesso. Então, obviamente, com esse teu serviço de home care, é ainda menor o número de pessoas. Mas é assim que as coisas acontecem, né? De ir transgredindo, de ir mudando, de abrir essas conversas, para que as pessoas que estão aqui começarem a brigar nos seus planos de saúde e falar assim, eu preciso desse tipo de serviço no meu... Eu não vou contratar esse serviço
porque não tem isso. Os profissionais comecem, o SUS, entender a importância disso. A gente sabe que pessoas no SUS, como acabou de chegar aqui, ó, a Maria Verônica, como garantir esse cuidado de morrer em casa para pessoas usuárias do SUS? Vou deixar para... Como garantir? Acho que hoje ainda não dá para garantir, certo? Mas está no caminho, viu, Tom? Porque assim... Então, é exatamente esse que é o ponto. Tá O início. Vocês estão testemunhando o início de uma grande transformação. Então, hoje, não, porque é muito novo. Muito do que acontece nos cuidados de fim de vida, de sofrimento, Tom, diz respeito à incapacidade das pessoas de conversarem sobre isso. E isso não depende do paciente estar no SUS ou estar na rede privada. Se ele não consegue falar sobre isso, ele vai sofrer pra caramba, a família vai sofrer pra caramba também. Então, esse acesso, ele é um acesso que vai ser permitido a partir das pessoas questionarem. Eu posso receber isso? Então, a gente, por exemplo, eu tenho a Casa Humana, que é uma empresa, e a gente tem a Casa do Cuidar, que é uma assistência de uma organização social. Então, é evidente que a gente não vai conseguir colocar o técnico de enfermagem para fazer a sedação paliativa nas madrugadas de sábado em todas as periferias do país. Mas a gente tem um entendimento de que as pessoas que conseguem falar sobre isso, elas conseguem minimamente ter acesso, dentro desse universo restrito do SUS, aos profissionais que vão ter alguma condição de orientá-los, de fornecer algum grau de alívio. Porque quando você tem um sofrimento insuportável, Tom, quando você tem um alívio, que seja isso, já é oásis. Então, eu cuidei de uma paciente recentemente pela Casa do Cuidar, onde quem cuidava dela, quem trocava a fralda, quem cuidava de dar a medicação, era o filho dela, os filhos dela, de 13, 17 anos, 18 anos, e o marido, que era pedreiro. E essas pessoas, quando bem orientadas, elas fazem maravilhosamente bem esse trabalho. Então, a construção de um lugar dentro do nosso país que permita essa assistência em todos os seus níveis de complexidade, essa condição só vai ser viabilizada através da educação. Então, são essas conversas que a gente está tendo agora, são as discussões que a gente tem fora desse contexto do só morrer em casa, mas de falar sobre a morte, das diretivas antecipadas, o meu trabalho de ensinar cuidados paliativos para os profissionais de saúde, as redes governamentais que estão implementando as políticas públicas de cuidados paliativos, então, principalmente na rede básica de assistência, então, unidade básica, medicina, o programa de saúde da família, isso está sendo construído no país e não vai parar. A gente é um movimento sem volta agora. Então, nas demandas que vão ser de pequena complexidade até de alta complexidade, a gente está caminhando nessa direção. Mas se a sociedade não se permitir tocar nesse assunto, a gente vai ter um recurso que vai ficar parado lá porque ninguém vai querer. E eu sempre digo que eu não sou da área da saúde. Muita gente começou a achar que eu sou da área da saúde e alguma coisa. Eu não sou, sou familiar. Eu entrei nisso por experiências pessoais. Daí eu fui estudar, eu fiz o curso com a Ana na Casa do Cuidar, e ler e tudo mais. Mas na época, quando meu pai morreu, no interior, em Assis, não tinha equipe de cuidados paliativos. Então, primeiro ele teve uma internação, ele ficou na UTI, depois ficou um tempo no hospital. E o ficar no hospital, eu vi que teve um impacto muito negativo nele. Quando a gente voltou e ele falava muito, ele reclamou, eu falei, pai, o que mais? Você lembra alguma coisa? Ele falou, não lembro quase nada. Do que o senhor lembra? Do barulho. Era muito barulho. Então teve um impacto muito grande essa internação. Daí, já prevendo e vendo tudo o que estava acontecendo, e sabendo que não tinha equipe de cuidados paliativos, então tendo as conversas importantes e sinceras com esse médico, com a equipe que estava cuidando, eu agendei uma consulta com esse médico que tinha cuidado do meu pai, que era um clínico geral. Eu marquei uma consulta para ter uma conversa honesta com ele. O familiar, chamando o médico para falar sobre o que a gente queria. E eu falei, eu não quero que o meu pai volte para o hospital quando não for necessário. Posso ficar com o seu telefone e quando for necessário eu chamo você. Você vai para minha casa, em vez de a gente levar ele para o hospital. Eu te chamo como particular, como for, combinado. Mas daí num domingo de manhã, meu pai acordou muito mal, vomitando muito mal. Minha irmã me ligou aqui em São Paulo. E eu falei, não, liga para o meu, eu vou ligar para ele primeiro, para ele ir. Daí a gente ligou, ele falou, não posso ir, eu não tenho uma equipe, eu estou no hospital de plantão, então traga ele para cá, vai ser o melhor lugar para ele estar. Então daí a gente levou ele para o hospital. Mas a gente tinha esse pensamento de como cuidar para que isso acontecesse em casa, ou para ter certeza de levar ou não para o hospital. Daí, infelizmente, ele foi para o hospital,
Mas com as informações todas que eu tinha, muito do percurso foi traçado para que ele não morreu em casa, como a princípio a gente gostaria, mas ele morreu no quarto, ele não foi para UTI. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque também eu acho que essa mudança que a gente vai fazer na sociedade não é só através da equipe de saúde, da equipe médica, os enfermeiros. É também uma transformação na sociedade, para que nós, familiares, futuros cuidadores, futuros pacientes ou atuais pacientes e tudo mais, que a gente abra essas conversas e a gente fale sobre o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente forçando o sistema para que ele mude, para que o SUS comece a mudar, para que a gente tenha mais profissionais, para que os oncologistas entendem e comecem a entender que eles precisam de mais recursos, que os médicos que estão cuidando, que os pacientes hoje são mais empoderados, tem mais informação. É assim que a gente vai fazer essa mudança. Pelo menos é isso que eu acredito, isso é uma coisa que a gente busca aqui no Infinito, é levar informação, para que as pessoas não fiquem refém no processo. Ana, eu queria fazer uma pergunta também a respeito disso tudo, agora no contexto de Covid. Então, vocês estão, agora, nesses últimos meses, provavelmente acompanharam algumas pessoas, não sei quantas pessoas, morrendo em casa. A situação do Covid, você acha que facilitou falar com essas pessoas para que as pessoas morressem em casa? Elas escolheram morrer em casa por causa do Covid, por causa do medo, tipo, é mais seguro morrer em casa do que morrer no hospital. Eu não quero ficar longe. O Covid, Tom, trouxe para as pessoas uma percepção de uma morte muito indigna dentro do hospital. Aquela ilusão de que, assim, vou para o hospital porque eu vou ser melhor cuidado, acabou. Até no começo da história da pandemia ficou até perigoso, porque teve muita gente que morreu de infarto porque não queria ir para o hospital para não pegar Covid, morreu em casa de infarto. Então aumentou o número de óbitos domiciliares, muitas pessoas não por escolha, porque elas sabiam que elas iam morrer, elas queriam ficar em casa. Teve muita gente que morreu em casa porque não teve condição de ir para ter assistência. Então teve as pessoas que morreram de medo de ir para o hospital, e tem as pessoas que tentaram ir para o hospital e não conseguiram vaga e morreram em casa por conta dessa falta de assistência. Mas o que eu percebi, né, eu e a minha equipe percebemos, é que aumentou muito o número de pacientes que buscaram cuidados paliativos para poder viabilizar a morte em casa, porque a morte em casa ela tem um contexto de cuidado que a morte no hospital agora não tem mais. Então, mesmo quando o paciente está no quarto, ele está sozinho no quarto. E o número de vezes que os profissionais entram no quarto para ver o doente é muito menor agora, porque não tem, muitos hospitais públicos não tem EPI suficiente para você entrar no quarto 3, 4 vezes no dia. Você entra uma vez só e olhe lá, né? E os pacientes que vão estar em cuidados paliativos, eles recebem menos assistência, porque é o paciente que não tem nada para fazer, né? Que é o jargão que não mudou, continua sendo assim ainda, né? Então, a morte domiciliar de pacientes que têm o perfil para cuidados paliativos, então pacientes com câncer avançado, paciente com demência avançada, com doença degenerativa pulmonar, renal, hepática, cardíaca, seja de que caminho for, a experiência de dignidade ela está mais acessível no cuidado domiciliar, mesmo com toda a equipe. A gente vai fazer as visitas domiciliares todos embrulhados. Só que até o pacotinho é um pacotinho muito amigável. A gente tem máscara colorida, eu tenho umas toucas diferentona, a luva cor-de-rosa, luva azul, então o avental é emborrachado chiquérrimo. Então a gente vai e a gente não causa aquela impressão de ter um monstro invadindo aqui. Então, realmente, o Covid trouxe para as pessoas uma noção mais corajosa de tocar nesse assunto. Né, de falar da morte. E aí, se eu morrer de Covid, como é que vai ser, né? Eu tive muitos pacientes meus da geriatria, Tom, sentaram comigo e falaram assim, doutora Ana, se eu pegar Covid, eu não quero ir para o hospital, mas eu não quero morrer de falta de ar em casa. Eu falei, deixa comigo, você não vai morrer de falta de ar, isso eu cuido. Eu estou com um paciente agora de 98 anos que está se recuperando. Ele teve Covid, ficou muito mal, muito cansado, fadiga, precisou de soro, a cada 2, 3 dias hidratação, suporte da enfermagem para poder ajudar, para dar banho, para trocar ele, tudo. E agora ele está na curva ascendente de melhora. Então, esse suporte domiciliar propiciou para as pessoas que estavam em paz com a decisão de permanecer em casa, haja o que houver, cuidar é que favorece a melhora, não é as medicações enlouquecidas que as pessoas querem dar, né? Não foi uma
uma doença que trouxe para meu universo dos cuidados paliativos um aumento de chance de morrer. A pessoa já tinha chance de falecer pela doença de base dela. E aí o Covid veio, a pessoa superou e segue o caminho. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente lançou, né, recentemente o guia dos rituais de despedida. E eu ando muito interessado sobre rituais, pensar nessas rituais. Tanto é que no sarau que a gente fez há um mês atrás, eu trouxe aquele cara que a gente até conheceu nos Estados Unidos, que ele fala sobre 1 minuto, chama Steve Bartel, na emergência de parar toda a equipe, 1 minuto, e honrar essa pessoa que acabou de morrer. Ela tem uma família, ela tem uma história, ela tinha sonhos, então eu gostaria de honrar essa vida, honrar a equipe médica que trabalhou, honrar tudo aquilo, e daí ele dá um tempinho para cada uma das pessoas honrarem aquele momento e da sua forma, como quiser. Então a gente falou sobre isso. Então tem os rituais virtuais que a gente tem feito. Como que você tem visto daí quando a morte acontece em casa, desta forma cuidada, como é que acontece isso, assim, das pessoas, essa relação com o corpo, a relação nesse momento de passagem, como que as pessoas têm feito isso? Os cuidados das pessoas quando elas falecem em casa são os cuidados que são tidos com todas as pessoas que morrem. Você tem que preparar o corpo, e esse preparo do corpo é feito pelos profissionais da enfermagem, que tem esse treinamento, e no momento onde a gente vai vestir a pessoa, a gente vai maquiar, arrumar o cabelo, fazer a barba da pessoa, a gente convida a família para participar disso. Então, essa interação com a morte de uma forma carinhosa, respeitosa, né, do cuidado humano do processo, Tom, faz com que esta família, pelo menos o núcleo principal da família, filhos, esposo, mãe, enfim. Então, aquele momento que tem uma ausência de abraço, tem uma presença absoluta de compaixão. Então, é muito frequente eu escutar das famílias assim: ah, doutora Ana, você não pode abraçar, mas o teu olhar, a tua presença ali, a tua fala ali, o cuidado da enfermeira, o cuidado da Patrícia, o cuidado da Priscila, o cuidado da Carol, que são as enfermeiras que estão com a gente, os técnicos, esse cuidado ele é tão intenso de humanidade e amorosidade que o abraço está contido nisso. Então, esse ritual, Tom, ele já é muito salvador, mesmo que depois no velório vai poder ter só 10 pessoas. Mas a gente, no processo de cuidado, a gente elabora essa realidade também com as famílias. Quem que vai ser essas 10 pessoas? A gente vai fazer uma celebração depois virtual, onde vai poder vir as 500 pessoas que amam o seu familiar, vão poder estar presentes. Tem a questão dos rituais, né, que você está fazendo maravilhosamente bem. Os rituais virtuais, eles proporcionam uma interação que antes não era possível, né? Você não podia ter todos os familiares de outro país presentes, não ia estar, né? E ninguém achava possível você fazer uma transmissão do ritual, da celebração. Não tem, era uma coisa impensável, assim, que coisa mórbida, vai transmitir, né? Desrespeito. Que Era um desrespeito. desrespeito. Era uma E agora agressão. é o caminho. Então, o que a gente vê, né, eu estou falando muito dessa coisa de luto, do processo de luto, luto coletivo e tudo mais. O funeral é um lugar onde a gente tem a nossa dor reconhecida. Se nós vamos criar estratégias para reconhecer a dor de uma outra forma, vai ser válido, né? Porque aí eu vou ter, sei lá, morre minha mãe, a gente vai fazer um ritual virtual, tem 50 pessoas, amigos e familiares que vão poder estar comigo e falar assim: nossa, Ana, a gente sente muito pela perda da sua mãe, a sua mãe maravilhosa. E aí vai ter o padre que ela adorava no ritual, vai ter a música que ela gostava, alguém vai falar uma poesia, e isso vai aquecer meu coração. Vai me aliviar um pouco desse sofrimento, embora o abraço está adiado, né? O abraço não está cancelado. Então a gente deixa marcado para o momento em que a gente puder se encontrar. Mas a dor desse momento, ela é viabilizada em reconhecimento através do ritual virtual. Então é muito válido, muito importante. Isso a gente tem ouvido muito também das pessoas que têm feito os rituais, quanto que eles têm ganho também. E daí não entra na comparação, mas eu não tenho isso. Não, eu não esperava que isso acontecesse, eu não esperava nessa 1 hora de conexão aqui das pessoas que estão conectadas, dessas declarações de amor. Ontem eu estava conversando com a Regina, que era a querida amiga que sempre vai no Cineclube da Morte. Sim. Ontem ela me mandou uma mensagem
Ela perdeu o filho já, acho que há 20 anos, não sei há quanto tempo, já há muitos anos, e ontem foi o aniversário dele de 40, seria o aniversário dele de 41 anos. Ela decidiu fazer uma celebração virtual, o aniversário dele de 41 anos. E ela chamou diversos amigos, chamou as pessoas que trabalharam com ele, a primeira pessoa que deu emprego para ele, etc. E todos estavam lá. Ela falou que eles ficaram 3 horas conversando. Então foi um ritual, foi uma celebração. Então, de falar, não é, e as pessoas se aproximaram. E talvez, se fosse no mundo antigo, vou fazer uma reunião, talvez Ninguém fosse ia. estranho, talvez nem iria. Então, promove. Então, não é, olha que bom. Não, que bom que existe também essa alternativa, que preenche. E que ela né, tem essa versatilidade também. Eu fiquei tão feliz que ela Que linda. me ligou contando que fez isso, que ela estava super feliz, assim, ela falou, você não sabe quanto que não é só quando acontece, muito tempo depois, né? Ela falou, o luto não acaba, e ela me ligou feliz, celebrando, a gente fez uma festa. Eu queria ver se as pessoas têm algumas perguntas para a Ana aqui, para mim. Tem uma pergunta assim, que já veio assim, essa conversa independe do paciente querer ou não? Qual o critério para essa abordagem com o paciente? Eu imagino essa abordagem de querer morrer em casa ou não. Eu acho que nada independe do paciente. Tudo precisa ter envolvimento do paciente. Então, não dá para ter essa conversa escondido dele, porque quem vai morrer vai ser ele. A gente não pode tomar decisões no lugar de uma pessoa que tem condição de tomar essa decisão. Para os pacientes que não têm condição de tomar essa decisão, a conversa é feita com a família, mas com um grande propósito de reativar a percepção dessa família em relação à vontade do paciente. Então, se caso ele pudesse participar da decisão, o que ele iria dizer? Onde que ele gostaria de receber esses cuidados de tempos finais? Como o Tom disse, não tem nada independente do paciente. É impossível você fazer esse cuidado se você não envolver ele. E ele pode, inclusive, daí declarar que ele não quer assumir isso. Ele vai nomear alguém, fala assim, não, esse tipo de conversa minha mulher vai ter com você. Ou seja, mas ele está sendo consultado. Talvez ele não vai dar as respostas, ele não vai saber, mas ele sabe quem que vai fazer isso por ele. Então, isso é sempre... Estão perguntando sobre a formação, se ela é multiprofissional. Tem que ser, gente. Não existe possibilidade de não ser multiprofissional. Tem que ser. Porque no cuidados paliativos não tem uma hierarquia, tipo médico e todo o resto. Todo mundo tem o olhar do paciente por uma diferente perspectiva. Eu nunca me esqueço de quando eu fiquei 3 dias lá na Florence, lá em Salvador, que é uma clínica, né, de transição, que é uma parte hospice, e daí eu participava das conversas, todo dia de manhã, sobre os casos. Então era equipe completa, desde o auxiliar de enfermagem até o médico. E cada um falando sobre esse paciente. Todo mundo tinha um olhar, e daí vendo a estratégia de aproximação da conversa com a família. Não, tal pessoa está muito mais próxima. Acho que essa conversa, quem tem que abrir é este profissional. Não é porque é o médico que e tem uma hierarquia. Não, talvez a conexão aconteceu com o auxiliar de enfermagem, talvez aconteceu com a fisioterapeuta. Então, é por aí que a gente vai começar a abrir essa conversa, ou seja, o que for. Tive um amigo que faleceu em casa e foi muito complicado obter o atestado. Existe uma forma fácil de cuidar dessas burocracias? Então, Rosa, se o paciente, se o teu amigo não tinha nenhum médico que cuidasse dele, é muito complicado mesmo. Porque aí você não vai poder explicar para o médico que nunca tinha visto ele, explicar, olha, ele tinha câncer avançado, e aí ele deu uma morrida, e aí não deu tempo da gente buscar ajuda. Não tem isso, né? Porque quando a pessoa tem uma doença grave, ela não fica grave do nada, ela tem um processo de evolução da doença. Nesse processo precisa ter um médico que esteja mais próximo, para que esse médico possa se responsabilizar por esse documento. Aqui já é uma pergunta mais técnica, mas eu vou colocar, né? Como é que a decisão de ponderar o que é invasivo e mesmo assim trará qualidade de vida no contexto de cuidados paliativos? Por exemplo, uma traqueostomia. Essa decisão Nayara, essa decisão, assim, a tua pergunta é uma pergunta que corresponde a uma inquietude de todas as pessoas que não fazem ideia do que seja cuidado paliativo. Então, tem as pessoas que acham que cuidado paliativo é não fazer nada. Aí, imagina, vai fazer um procedimento invasivo? Não é para fazer nada, né? Eu acabei de sair de uma live da Casa Humana, agora a gente estava discutindo se dá ou não dá antibiótico, que dirá fazer uma traqueostomia. Então, esse contexto de processo de decisão, ele vem de acordo com a doença que o paciente tem, o benefício daquela intervenção, e se o paciente está disposto a passar pelo processo da intervenção. Se há ou não benefício, vai depender da percepção do paciente frente à doença que ele tem. Então, a decisão de intubação, de traqueostomia, de passagem de sonda, de retirada de suporte, tudo isso vai estar
tanto mais próximo da realidade do paciente, quanto tiver mais habilidoso o médico e o profissional de saúde que está cuidando dele em relação ao conceito de cuidado paliativo. Como um paciente diagnosticado com Covid-19, sem doença crônica que ameaça a continuidade da vida, pode se beneficiar o alívio do sofrimento e uma das ferramentas? Nunca na história da humanidade cuidados paliativos foram tão necessários como nesse momento da pandemia, Eduardo. Porque os profissionais de saúde, que são pouquíssimos, que têm habilidade de comunicação, de interação com o sofrimento do paciente, com essas realidades absurdas de gente jovem, sem doença pregressa, morrendo, morre pai, morre mãe, morre irmão, as pessoas perdem 2, 3 pessoas na mesma semana. Essa qualificação do profissional de saúde com cuidado paliativo dentro das suas ferramentas nunca foi tão necessária. Então, de fato, vai se beneficiar sim. Não tenho a menor dúvida. O que eu tenho ouvido muito é, antes disso tudo, às vezes o profissional de cuidados paliativos era tipo, ai meu Deus, aquela pessoa meio que não era tão aceita no ambiente hospitalar. Agora mudou completamente, né? Porque são conversas difíceis que o profissional capacitado em cuidados paliativos sabe fazer isso de uma forma muito bem feita. O principal aspecto é ele olhar para a parte humana da pessoa, ele vai olhar para aquele paciente independente de qualquer coisa. Então ele vai entender que tudo que é limitado hoje, ele vai se conectar da forma mais humana possível. Ele entende o sofrimento do familiar, ele inclui o familiar. Então fala assim, profissional de saúde e profissional de cuidados paliativos, você é muito mais capacitado do que eu. Então, eu acho que o que tem acontecido, eu tenho ouvido profissionais dizer isso, de reconhecer que, neste caso, o profissional de cuidados paliativos é, sim, mais capacitado. Então, vem cá me salvar, por favor. Então, acho que também o Covid vai trazer isso também, de colocar para muitos profissionais de saúde que não sabem o que é cuidados paliativos ainda, que tem todos os seus preconceitos, de falar, tem alguma coisa aí. Tem um comentário aqui de uma pessoa falando assim: é muito difícil a decisão de negação de procedimentos invasivos em pacientes que não vão se recuperar. Eu posso dizer que é muito difícil você obrigar essas pessoas a passarem por procedimentos invasivos como única forma de alívio da ansiedade de quem está cuidando. Existem alguns trâmites em níveis de implantação de leis, né, de intervenções judiciais, tornando a distanásia, que é essa obsessão por procedimentos e por invasões do paciente, um crime. Então, de cárcere privado, de tortura, de abuso, de assédio terapêutico, de assédio moral. Então, eu penso que é muito mais difícil torturar um paciente do que você ajustar as intervenções para as necessidades dele. Então, não é a arte de negar procedimentos, é a arte de oferecer procedimentos que façam sentido no conforto e na qualidade de vida deles. Então, essa confusão de que o paliativista é aquele que nega atendimento, que nega intervenção, e que aquele que faz o procedimento é aquele que luta pela vida, e que o paliativista é aquele que luta pela morte, é algo assim que é história de terror para criança pequena, entendeu? É uma coisa que não faz mais sentido ter esse pensamento. Esse pensamento pertence àqueles que não sabem o que é cuidado paliativo. O profissional de cuidados paliativos, na verdade, não é que ele tira procedimentos daquela maleta. Virei profissional de cuidados paliativos, eu tiro traqueostomia, não é que ele não tira nada. Tudo lá continua. Só que ele vai agregar outros conhecimentos. E daí, na hora que ele vai olhar para o paciente, para a história, para aquela pessoa, vai olhar para aquela família e fala assim, qual é a melhor solução que eu tenho, porque agora eu tenho uma maleta muito mais rica, eu tenho muito mais conhecimento, para que isso seja feito. E é muito individual. Pode ser que para aquele paciente, por causa da história, ou por causa de algo que ele esteja esperando, algo que ele ainda queira viver, talvez tenha que fazer uma traqueostomia. E para o outro, não faça. Então não é tirar nada da maleta. É deixar essa maleta muito mais rica, muito mais cheia de opções, e o profissional para ele poder escolher. Não porque ele quer, ou porque ele acha, dos medos dele, mas para atender aquele indivíduo, aquele ser humano e a sua família. Então, acho que é isso que eu gosto da maletinha, do que tem os recursos. Eu vi também que tem várias pessoas perguntando, Tom, sobre poder fazer o curso de cuidados paliativos, não sendo da área da saúde.
Eu tenho uma série de cursos que estão acessíveis para a população leiga, então EAD, curso presencial, que a gente fala nesse contexto de compreensão do que é uma conversa com a pessoa que adoece, o que é morrer em casa, o que é o processo ativo de morte, que está voltado para a população leiga. Dentro do curso de cuidado paliativo, da Casa do Cuidar, a gente aceita, sim, profissionais que não são da área da saúde, mas que estejam vinculados à saúde. Então, o Tom não é profissional de saúde, mas ele está totalmente, está envolvido até aqui, corpo, mente, alma e espírito, com a saúde. Então, faz sentido. Então, assim, uma pessoa que quer saber, porque acha bonito e lindo, não vai fazer o nosso curso. Um advogado que esteja vinculado a diretivas antecipadas de vontade, testamento vital, que tenha já se envolvido num TCC sobre esse assunto, é muito bem-vindo. Então, ele tem que estar, de alguma forma, vinculado ao... Acho que tem uma pergunta sobre crianças, é a segunda vez que eu vejo essa pergunta. Como cuidar das crianças e sua família em casa? Por exemplo, e tem uma outra pergunta que eu vi aqui, é possível criança morrer em casa? É possível criança morrer em casa, mas, cara, o trabalho que essa criança dá e que essa família dá para os profissionais de saúde é inacreditável, porque eu já tive a oportunidade de cuidar de muitas crianças. Agora eu tenho na equipe, eu tenho pediatras, né? Então a gente posso dividir a barra de conhecimentos aí com profissionais que estão qualificados para essa assistência. Quando você faz cuidado paliativo com uma criança, você pode envolver a decisão de seguir em casa. Só que tendo consciência que os profissionais que não são de cuidados paliativos vão se tornar grandes obstáculos a esse acesso. Porque a maioria dos profissionais acha um absurdo pai e mamãe aceitar que o filho vai morrer. Você vai ter que interagir com a frustração do oncologista, com a frustração do enfermeiro, com a frustração até do psicólogo do serviço de origem do paciente, para falar assim, que isso é um absurdo. Imagina, a família vai deixar de lutar pelo paciente, né? Tive a experiência de cuidar de um rapazinho em casa, que ele quis morrer em casa, e ele educou a família para poder aceitar isso. E esse pai e essa mãe tomaram essa decisão de levar ele para casa com toda a infraestrutura de assistência domiciliar e tiveram que enfrentar muita atrocidade da equipe de origem, de acusar esses pais como sendo negligentes e de aceitar a morte daquela criança que era inevitável. Era uma coisa que era baseada no milagre. Aí eles disseram assim, doutora Ana, se a gente levar para casa, a gente está negando o milagre? Eu falei assim, não, se levar para casa é um ato de grande fé, porque você acredita que Deus é capaz de fazer milagre, inclusive em casa. Deus não precisa de UTI, nem de tubos e nem conexões para poder fazer milagre, caso seja aplicável. Então, ele pode fazer milagre em casa. Essa é a tua fé, provavelmente é maior do que muitas pessoas que querem que o paciente fique entubado e recebendo, assim, as últimas gotas que ele recebe não é de amor, é de quimioterapia. Quando você conversa com a criança ela é muito mais fácil de cuidar do que um adulto. Muito mais. Porque a criança, se você escuta o que ela tem para dizer, é magnífica a grandeza de coragem, de confiança, de entrega que ela tem diante do adoecimento. Se a dor da criança passa, ela brinca. Se a dor do adulto passa, ele sofre com a dor que ainda não chegou. Então ele fica pensando na dor que ainda não tem. A Denise fez essa pergunta sobre reanimação e eu vi que também ela pediu para a gente falar mais sobre testamento vital. Mas a gente teve no Sarau, se vocês entrarem nessa página do YouTube, vai olhando no playlist, teve uma conversa inteira sobre testamento vital, que eu fiz com a Claudinha Aia, que é uma médica que está na Casa Humana, que é uma das médicas de lá também, e a Luciana Dadalto, especialista em testamento vital. A gente falou bastante, então está aqui no só para a gente, já tem 1 hora lá de conversa só sobre testamento vital. Mas ela está perguntando sobre a reanimação não é indicada? Podemos intervir no caso de uma internação? Não é indicada. Um paciente que está em fase final de uma doença grave e incurável, que está em progressão, que todos os seus sistemas estão entrando em falência por conta da progressão dessa doença, reanimar esse paciente é quebrar a costela dele, é torturá-lo. Então, a reanimação não está indicada. E a intervenção não é para ser feita na hora que tem que fazer a reanimação, entendeu? É uma conversa que precisa ter acontecido antes do momento da parada, que não é uma parada cardiorrespiratória, é uma morte, né? As pessoas não param, elas morrem, né? Na Fátima, no caso de idosos com doenças crônicas, é indicado um processo de acompanhamento com visitas e cuidados paliativos. A velhice e a finitude são associadas.
a velhice não é uma doença. Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro, assim, que ficar velho não é envelhecimento, não é uma patologia. O tempo de envelhecimento é um tempo que contempla muitos sofrimentos decorrentes de doenças que estão mais frequentemente associadas à vida idosa e as perdas todas que a pessoa às vezes pode passar por conta desse tempo de maior tempo de vida, né? Então, é indicado que esse processo de cuidado do idoso, ele contemple uma assistência amplificada, e que se tiver sofrimento diante das doenças que a pessoa possa ter, ele receba cuidados paliativos. Ficar velho não é indicação de cuidado paliativo. Ah, maravilha, eu acho que foi uma conversa deliciosa. Se alguém tiver uma pergunta urgente, aí coloca que ainda dá tempo. Lembrando, eu vou pedir para a Maju colocar o link. Se alguém pedir, precisar de certificado, a gente vai emitir. Tenham paciência, a gente está fazendo isso pela primeira vez, então não vai ser imediato, tá? A gente está aí vendo se faz sentido ter o certificado, se não está, algumas pessoas pedem. Então a gente está aprendendo, estamos evoluindo e tudo mais. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Delícia. Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigado. Beijo para vocês todos, todas, e lavem as mãos, fiquem em casa, se possível, porque a coisa é brava, então continue. Fique em casa bonitinho e a gente vai continuar se vendo a semana inteira por aqui. Tá bom? Prazer estar aqui. Muito bom. Aí as pessoas que quiserem saber mais sobre o trabalho Casa do Cuidar e Casa Humana, a Casa Humana logo vai lançar um curso também nesse formato online que é sobre cuidados de idosos. E é um curso para leigos. Então, todo mundo, se tiver alguém que queira aprender mais como que a gente cuida das pessoas nesse tempo de mais experiência da vida, nós vamos ensinar bastante coisa aí. Tá? Obrigado. Obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo. Bom Boa trabalho noite. a todos aí. Tchau, tchau. Fiquem vivos, hein? Tratem de se proteger, pelo amor de Deus. Por favor. Uhum.